Professor Tales, muito obrigado novamente pelo convite. Olá, terceiro ano, Faculdade de Medicina de Bauru. É um prazer estar aqui com vocês de novo. E hoje a gente vai conversar um pouquinho, e literalmente conversar, vocês vão entender por quê, sobre essa que, sem dúvida alguma, é a principal tema dentro da doença coronariana, que é a DAC aguda ou síndrome coronariana aguda. E por que é o principal tema? Simplesmente porque é o que é a doença hoje que mais mata no mundo inteiro. É a principal causa de morte no mundo. Então, nosso objetivo nessa aula é saber reconhecer e saber tratar de forma mais eficaz essa doença que é tão impactante aí na nossa vida. E nada mais eficaz do que aprender a reconhecer e a tratar uma doença lidando com um paciente de vida real. Então, a gente vai começar essa nossa aula num caso clínico. Esse caso clínico, ele diz respeito a um senhor, MSS, um senhor de 75 anos. Vamos apelidar esse nosso senhor de seu Manuel, seu Mané. Seu Manuel é um paciente do sexo masculino, de antecedentes pessoais. Ele é diabético, ele é dislipidêmico, ele é portador de hipertensão arterial. Seu Manezinho, ele é sedentário, ele é tabagista, numa carga tabágica aí de 30 anos maço. Ele tem um estresse emocional extremamente importante, tem uma cintura abdominal de 120 centímetros. E a última visita ao cardiologista do seu Manuel foi há 3 anos atrás. Ele falou para a esposa dele, umas 2 semanas antes desse quadro, essa frase. Teve esse diálogo. Ele falou que ele estava se sentindo meio mal, uma espécie de queimação no peito fazia uns 3 meses, mais ou menos. E isso estava piorando gradativamente. Aparecia quando ele pegava um peso maior, subia uns 5 lances de escada, e agora mesmo tomar banho, ao pegar um peso leve, ele já tinha essa sensação. Ele achava muito estranho isso. Deve ser fígado, deve ser estômago, ou coisa na minha cabeça mesmo. Acho que eu preciso parar de fumar. E tem mais um detalhe do seu Manezinho. Ele é seu tio. Vamos interpretar assim, o seu Mané é tio de cada um de vocês. Vamos interpretar como um membro da sua família. Você é o sobrinho dele. Certo dia, seu Manuel estava lá arrumando a casa e, de repente, a dor veio. Só que aí não era mais uma queimação, era um aperto. Ele sentiu uma sensação estranha, precisou sentar. Aí ele chamou sua tia, ela veio correndo, chegou lá, pediu ajuda, falou, olha, eu não estou me sentindo bem, eu estou com uma dor aqui no meio do peito, um desconforto, faz 10 minutos, agora piorou, tá estranho, tá indo pro meu braço, tá indo pro meu pescoço, pro meu ombro, tá ruim, tô suando aqui, tô ficando meio nauseado, tá dando vontade de vomitar, e aí, o que eu faço? Aí sua tia, dona Terezinha, te chama, né? Fala, vem cá, vamos ajudar. Você é médico, não é? Tá no 3º ano, vem aqui, vem me ajudar. Vamos ajudar o seu tio. E ele tá lá com dor. E aí, você chegou lá para ver seu tio, para ajudar a situação, o que você faz? Sai correndo, você é cardiologista, você é um aluno no 3º ano, você não vai fazer nada, sai correndo, foge dali. É um tio distante mesmo. Você dá um comprimidinho de omeprazol, deve ser estômago, não deve ser nada demais. Nada que um chazinho de boldo não resolva, sua tia sempre vive falando isso, vamos na sabedoria popular. Um belo anti-inflamatório, dá um diclofenaco lá pro seu tio Mané que ele vai ficar bom, vai resolver, não é nada. Ou trata-se de uma síndrome coronariana aguda, a gente precisa resolver, a gente precisa intervir de forma urgente, a gente vai direto para o hospital, a gente vai iniciar o protocolo da CLS e tratar o nosso tio. Eu acho que é óbvio, todos vocês assinalariam essa questão. Pensando um pouquinho nas definições da síndrome coronariana aguda, na DAC aguda, a gente já conversou na aula passada bastante, esmiuçamos bem numa aula longa, teórica, sobre angina estável e DAC estável.
o que define a DAC aguda é a angina instável, o infarto agudo do miocárdio sem supradesnivelamento de FT e o infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST. A gente vai entender cada um deles daqui a pouquinho, mais para frente. O mecanismo mais comum da síndrome coronariana aguda é a instabilidade e ruptura da placa aterosclerótica. Vocês lembram bem? Na aula passada, a gente entendeu como é que se forma uma placa e como é que essa placa pode se romper. Em casos mais raros, o espasmo da artéria coronária, o espasmo coronariano, também chamado angina de Prinzmetal, pode ser uma das causas, também pode estar presente. A progressão gradativa de uma placa estável, ou seja, uma piora de uma angina estável, uma doença crônica, virando uma doença aguda, também pode ser uma das causas. E tudo gira em torno, como a gente falou na aula anterior, do desequilíbrio entre oferta e demanda. Situações como sepse, estresse emocional, esforço físico, que demandam mais energia, que demandam mais oxigênio. Se você tem uma diminuição na oferta desse oxigênio, você desencadeia um quadro agudo. A prevalência da síndrome coronariana aguda é principalmente no sexo masculino, a idade principal entre 40 e 60 anos. Geralmente ela acontece durante as primeiras horas da manhã e o tratamento inicia-se com a prevenção. É muito melhor a gente evitar ter um quadro agudo do que a gente ter que tratar o quadro agudo que a gente vai aprender daqui para frente. É sempre um quadro grave que precisa de intervenção. Mesmo que seja esôfago, mesmo que seja estômago, ninguém vai pagar para ver. Ninguém vai dar um anti-inflamatório, ninguém vai dar um omeprazol. A gente vai pensar como um quadro grave. Lembrando um pouquinho da dor anginosa, particularmente no quadro agudo, eu deixei um mnemônico aqui para vocês. O clínica. Vamos lembrar as características da dor anginosa, principalmente no quadro agudo. Clínica. C, de característica da dor. É uma dor opressiva, uma dor que pode ser em queimação. L, de localização, uma dor na região retroesternal, a mão do paciente geralmente vem em garra, sinal de Levine, lembrem disso. Intensidade da dor, geralmente uma intensidade progressiva, que vai aumentando gradativamente ao longo do tempo. Nitrato, lembrem disso, o nitrato tem a capacidade de melhorar o quadro, é uma analgesia, um analgésico para a coronária, causando vasodilatação desta. Irradiação, geralmente essa dor se irradia para o pescoço, para a cintura escapular, para o estômago, para o braço esquerdo. Curso no tempo, para ser uma dor anginosa num quadro instável, num quadro agudo, geralmente essa dor ela cursa de 10 minutos para cima e os sintomas associados, geralmente uma sudorese fria, náuseas, adinamia, mal-estar. Lembrando mais uma vez, dor anginosa clássica na síndrome coronariana aguda, tratando-se, portanto, de uma placa instável. Não uma placa estável, bem organizada, com colágeno, mas uma placa bem inflamada, com núcleo necrótico grande, com bastante lipídio, com bastante células inflamatórias. A dor ao esforço mínimo ou ao repouso pode acontecer, e geralmente uma dor mais prolongada, superior a 20 minutos, diferente do quadro crônico. Geralmente a gente classifica ela como uma angina da CCS 3 ou 4. Lembrem disso? Lembram? As irradiações clássicas, como eu falei, os sintomas associados, náuseas, sudorese e vômitos. Só para lembrar um pouquinho, eu sei que é difícil, eu sei que tem muita coisa, muita teoria, mas a Canadian Cardiovascular Society lançou uma classificação da intensidade da dor da angina, que é a CCS1, 2, quadro estável, 3 e 4, quadro agudo. Só lembrando, CCS3, atividades habituais causam sintomas limitantes. Aquele paciente que fala para você, seu mané, seu tio, doutor, eu tenho uma dor quando eu subo um lance de escada. CCS4, qualquer atividade causa sintoma. Doutor, ao tomar banho, forrar a cama, eu sinto dor e uma dor limitante. Às vezes até mesmo sentado ao repouso. Muito bem, então vamos lá. Você, como um bom tercionanista, quase médico, foi lá e acompanhou o seu tio
no serviço hospitalar de emergências. Chegou lá, legal, foi correndo, foi junto, tá lá com ele, até se paramentou lá e tal. Mas ocorre essa situação. Você chegou no hospital que o médico responsável pelo setor de emergência, ele está em outra emergência, e só tem ele. E só resta você de médico no setor. E aí, o que você faz? Vamos para uma outra enquete aqui, vamos pensar. Bom, primeiro, antes da enquete, você vai lembrar da aula de síndrome coronariana aguda. Essa aula é para estar na cabeça de vocês pelo resto das suas vidas. Primeira coisa, vamos lá. Avaliação inicial. O que a gente vai fazer? O que a gente vai, como que a gente vai conduzir? Onde é que a gente vai deixar o seu tio? Primeira coisa, avaliação clínica, a gente vai entender, faz tempo que você não vê ele, então você vai fazer uma anamnese legal, você vai conversar direitinho, você vai entender quando que começou essa dor, você vai fazer um exame físico bem feito e você vai fazer um eletrocardiograma. Notem, é um quadro grave, é um quadro intenso, tudo isso precisa ser feito rápido. Dá para fazer uma anamnese legal, rápida, dá para fazer um exame físico legal, bem feito, rápido, basta manter a calma, basta lembrar da teoria. Eletrocardiograma sempre até 10 minutos da admissão do paciente com suspeita de uma síndrome coronariana aguda. Na avaliação clínica inicial, a gente vai perceber a dor anginosa típica, lembrar dos casos dos sintomas atípicos, né, em pacientes determinados, mulheres, diabéticos, idosos. Pensar nos sintomas associados, náusea, sudorese, adinamia e as irradiações clássicas. Exame físico, terceira ou quarta bulha podem estar presentes e prestar bastante atenção aos sinais de choque, hipotensão, taquicardia, obnubilação, confusão mental ou sinais de má perfusão periférica podem estar presentes no quadro mais avançado, mais grave. Ainda na avaliação inicial, outro mnemônico super importante. Quem se move ganha, move. Guardem isso para a vida de vocês. Quem se move ganha, move. Monitor, oxigênio, veia. Não é um paciente para ficar sentado na poltrona esperando medicação. É um paciente para estar num leito, deitado na emergência, com monitorização, com oxigenoterapia, caso a saturação esteja entre 90% e 94%. E veia, não é veia, não é a tia, é veia, um acesso venoso calibroso. Monitor, catéter de oxigênio se necessário, acesso venoso calibroso, guardem essas fotos. Eletrocardiograma pode estar normal, não se tratando aí de um quadro mais intenso, mas até as síndromes coronarianas agudas podem cursar com eletrocardiograma normal. Pode ter um eletro bem alterado, bem bagunçado, pode ter um eletro catastrófico. Mais importante é que ele seja feito em até 10 minutos da entrada do paciente no setor de emergência. Vamos lá, tio Mané está lá, monitorizado. Você percebe que a saturação dele está 92%, 90%, está caindo. O que você vai fazer? Vai colocar um catéterzinho de O2, a saturação dele melhorou. Um pouquinho melhor ali, né? Um pouquinho mais estável, talvez. Frequência cardíaca 75. Vamos lá, vamos entender, vamos ver. Após a abordagem inicial, seu tio está monitorizado, está com catetezinho, está com acesso venoso calibroso pego. A gente vai fazer o tratamento inicial. Tratamento inicial, outro mnemônico, MONAB-CH. Guardem isso para a vida também, super importante. Tratamento para síndrome coronariana aguda. Todas as síndromes coronarianas agudas devem receber o MONAB-CH. Tem um Ezinho ali, a gente já vai falar sobre ele. Sempre todas receber MONAB-CH. Talvez nem todos os medicamentos daí, mas a teoria é que todos recebam pelo menos esse conjuntão. O que são, o que diz respeito, o que diz o MONAB-CH? M, morfina, já vou explicar os asteriscos. Oxigênio, a gente já fez, mas é tratamento também. Nitrato, já vou explicar os asteriscos. AS, todos os pacientes, exceto se tiver contraindicação. Se for um paciente alérgico, que tiver com sangramento ativo. Beta-bloqueador, também tem asterisco. Clopidogrel ou outros inibidores da P2Y12. Heparina e o Ezinho pequenininho minúsculo da estatina.
Vamos esmiuçar cada um deles. Morfina. A morfina tem uma função, ela serve para analgesia e sedação leve. Aquele paciente que está muito agitado, aquele paciente que está muito ansioso, eventualmente você faz uma morfina, ele tende a melhorar. A morfina nunca vai mudar, nunca vai aumentar a sobrevida, não impacta na mortalidade. E não é a primeira opção de analgesia. Apesar de ser a primeira letra do Monab CH, ele não é a primeira opção de analgesia, que sim é o nitrato. Ela ajuda a diminuir, eventualmente, a congestão pulmonar, em alguns casos, com edema agudo de pulmão, e a dor precordial, diminuindo a sensação de ansiedade. A dose é cerca de 2 a 4 miligramas endovenosos em bolos, podendo ser repetido em até 5 minutos, com uma dose máxima de 25 miligramas. Principal efeito colateral é hipotensão, portanto, ela nunca deve ser administrada no choque ou no infarto do ventrículo direito. Oxigênio, quando a saturação está abaixo de 90%, podendo se tolerar também quando ela está abaixo de 94%. O grande que da questão do oxigênio, o grande motivo é evitar a isquemia prolongada. Então, você já está tendo uma isquemia, né, no músculo cardíaco. Se você não tem oxigênio circulando de forma suficiente, você vai piorar essa isquemia. É fácil entender. Cuidado com pacientes que têm DPOC, que eles já saturam mais baixo. Se você ofertar uma quantidade muito grande de oxigênio, você pode até fazê-lo entrar em narcose, até piorar o quadro. Vamos para o nitrato. Nitrato é a melhor droga, a terceira letra do Monab CH, é a melhor droga para analgesia. Melhor droga para analgesia. Ela causa vasodilatação coronariana, então se você tem espasmo ou se você eventualmente tem uma placa que está instável, que está quebrando, que está ocluindo o vaso, se você dilata a coronária, você melhora a perfusão nesse território. Mas não diminui a mortalidade, não trata a causa. Sempre nos quadros agudos a gente vai iniciar com a dose sublingual, como por exemplo o Isordil, e depois desse efeito inicial do Isordil, você pode manter esse paciente com analgesia via nitrato, na via endovenosa. Nitroglicerina, que é o Tridil, é o mais comum dentre eles. Contraindicação principal do uso de nitrato: hipotensão, infarto de VD, e guardem isso, pessoal. Isso é muito, muito, muito importante na prática clínica. Vamos lá. Opa! Vamos voltar aqui. Vamos voltar. Minha setinha aqui, minha canetinha não quis funcionar. Uso de sildenafil nas últimas 24 horas ou tadalafila nas últimas 48 horas. Se o velhinho lá, se o seu mané usou o famoso Viagra 24 horas antes ou tadalafila 48 horas antes, não pode fazer Tridil. Isso gera uma vasodilatação muito grande, o paciente pode chocar na tua frente e você não tem mais o que fazer, é um choque refratário. Vamos entrar nas principais drogas, né? As que de fato alteram aí a mortalidade. AS, aspirina, é a principal droga no tratamento inicial da síndrome coronariana aguda. Ela entra aí como uma das letras do Monab CH. AS diminui mortalidade. Ela diminui a inflamação da placa e estabiliza a placa mesmo no quadro agudo. A aspirina, ela age bloqueando a COX-1, diminuindo, portanto, a formação do tromboxano A2, diminuindo a adesão, entre aspas, chamamento de novas plaquetas para agregar ali no trombo já formado. Se não tiver nenhuma contraindicação, administrar junto ao eletrocardiograma. Lembrem-se disso. Eletrocardiograma em quanto tempo? 10 minutos. Então, o AS também em 10 minutos, se não tiver contraindicações. Até lá você já conversou com o seu paciente. Ele já chegou no serviço ideal, você já conversou com ele, você já explicou, você já tirou a história física, está fazendo já fez o exame físico, você está fazendo eletro, tudo isso em 10 minutos, você já dá o comprimido de aspirina. A dose na SCA, de 162 a 325 miligramas, geralmente a gente usa 200 miligramas, no meio do caminho, tá? Se você der 162, 325 ou 200 miligramas,
Tá exatamente no mesmo, tá? É a mesma ação, não é que um é uma dose maior vai agir melhor, é exatamente a mesma coisa em questão de mortalidade. E a manutenção de 81 a 100 miligramas. Sempre, sempre, sempre pedir para o paciente mastigar, exceto em contraindicações. Né? O paciente não tem dentição, etc. Então ele precisa mastigar esses 2 comprimidos de aspirina. Beta-bloqueador. Beta-bloqueadores, eles inibem o efeito da catecolamina circulante. Então, é um paciente que está muito adrenalizado, na maioria das vezes, ele está com muita dor, ele está com sensação de morte. O beta-bloqueador, ele ajuda nisso também. Ele também diminui o cronotropismo e o inotropismo cardíacos, do músculo cardíaco, diminuindo o consumo de oxigênio. Nas primeiras 24 horas, preferir sempre a administração por via oral, e isso foi visto no estudo COMET, é a melhor ação dessa droga no paciente agudo. É uma droga que diminui mortalidade, tanto no crônico quanto no agudo. Contraindicações principais: bloqueio atrioventricular avançado, de segundo grau MOPS 2, ou BAVT, pressão sistólica abaixo de 90, frequência cardíaca abaixo de 50 e, portanto, sinais de choque. Clopidogrel, mais uma letra do MONAB-CH, ou os outros inibidores da P2Y12, a gente vai ter uma aula em breve sobre tudo isso, sobre esse tipo de droga também. Também atua na diminuição da adesão e da agregação plaquetária de forma mais intensa, adjuvante à aspirina, inibe, portanto, né, como o próprio nome diz, o inibidor P2Y12. Se você for se tratasse de um infarto com supra, se você for fazer fibrinólise, a dose do clopidogrel é 300 miligramas, e se por um acaso não for fazer fibrinólise, a dose é de 600 miligramas, essa é a dose de ataque. 75 miligramas uma vez ao dia após, é a dose de manutenção. Drogas novas, mais modernas, pouco existentes no serviço público, bastante existentes no serviço particular. Temos o ticagrelor, dose de 180 miligramas na fase aguda, 90 miligramas 2 vezes ao dia após, ou prasugrel, 60 miligramas na fase aguda, 10 miligramas uma vez ao dia após, como dose de manutenção. E o H? Heparina. A gente divide em dois principais tipos de heparina, que aí trata-se de um anticoagulante para agir em outra via da coagulação, para a gente diminuir a formação desse trombo formado na placa de ateroma, que a gente já entendeu como é que se forma. Temos a enoxaparina, heparina de baixo peso molecular. A dose é 1 miligrama por quilo de 12 em 12 horas, sendo associado um bolus EV de 30 miligramas junto com a primeira dose. Se o paciente tem mais de 75 anos, você vai fazer 75% dessa dose, 0,75 miligramas de 12 em 12 horas, e não fazer o bolus endovenoso. Nunca usar em paciente dialítico, e se ele tiver um clearance abaixo de 30, 1 miligrama por quilo uma vez ao dia. Se você não tiver disponível no seu serviço uma enoxaparina, você pode usar heparina não fracionada, que necessita de teste, monitorização do TTPA, coisa que a enoxaparina não pede, não precisa. É feito um ataque de 60 unidades por quilo, no máximo 4.000 unidades, uma manutenção de 12 unidades por quilo, máximo de 1.000 unidades por dia. Geralmente, um paciente que tem uma insuficiência renal crônica dialítica são os principais aí, a principal indicação. No infarto com supra, isso é importante, isso aqui é uma dica legal aí para o futuro de vocês, quando estiverem dando plantão em emergência. No infarto com supra, se o paciente for para a hemodinâmica, se ele for fazer um cateterismo, uma angioplastia primária, sempre entrar em contato com o hemodinamicista antes da infusão da heparina. Por que isso, professor? Muitos serviços de hemodinâmica, eles fazem a heparina já intracoronária dentro da sala, dentro do laboratório de cateterismo. Então, aí, se você tiver feito antes, você pode gerar um risco de sangramento maior, um hematoma, etc. Opção a heparina fundaparinux, principalmente quando a gente tem uma plaquetopenia já importante nesses pacientes.
Isso é muito pouco usado. Importante mesmo é a heparina, vocês guardarem a heparina. E o Ezinho pequenininho, minúsculo do Monab CH e a estatina. Você já está lá, você vai dar um comprimidinho de estatina pensando num efeito pleotrópico, aquele efeito anti-inflamatório. Ele ajuda no tratamento inicial, diminui a inflamação desse paciente. É uma droga extremamente necessária? Não, tanto é que ela está com letra minúscula, mas ela ajuda. Atorvastatina de 10 a 80 miligramas, rosuvastatina 20 a 40 miligramas são as principais estatinas que agem nessa fase. Sempre, além dos exames que a gente já vai colher, né, sempre nesse perfil, nesse momento você está monitorizando o paciente, você vai colher também perfil lipídico nas primeiras 24 horas. Além de laboratório, com hemograma completo, função renal, creatinina, ureia, eletrólito, sódio, potássio, magnésio, cálcio, tudo isso você vai lançar a mão nesse momento. Então vamos lá, vamos esmiuçar um pouquinho as síndromes coronarianas agudas. Primeira coisa, infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST, que é o quadro mais grave, mais complexo, um dos quadros mais temerosos na cardiologia, que a gente precisa saber reconhecer e tratar de forma imediata. O que acontece no infarto com supra? Vamos viajar por entre as artérias do nosso paciente. Percebam que aqui é uma placa instável, ela nem é tão grande, que ela se rompe, liberando uma grande quantidade de mediador inflamatório, acontecendo uma grande quantidade de adesão, agregação plaquetária, e você oclui totalmente o vaso. E é isso que acontece no infarto com supra, uma oclusão total do vaso da coronária. Todas as camadas do miocárdio irrigadas por essa artéria que foi ocluída, elas são afetadas. É um infarto chamado, então, transmural. Ele é potencialmente fatal, se não tratado, ele pode matar, é o infarto, é o quadro súbito, a morte súbita que a gente vê aí tantos artistas, familiares, etc., contando para a gente, é a morte súbita. É um quadro, portanto, de emergência. Na maioria das vezes, a placa não está nem tão obstruída, né? Não gera uma obstrução tão grande, mas se ela for uma placa instável, muito inflamada, ela pode romper a qualquer momento, ocluindo o vaso. É, portanto, lógico, muito grave. Infarto com supra diagnosticado ou infarto com supra tratado? Infarto com supra diagnosticado, infarto com supra tratado. Guardem isso. Sempre abrir a artéria. Ela nunca pode ficar fechada. Por quê? Tempo é miocárdio, mais uma vez. Tempo é miocárdio, tempo é miocárdio. Eu vou colocar isso daí, que isso virasse um mantra na cabeça de vocês. Tempo é miocárdio. Infarto com supra diagnosticado, infarto com supra naquele momento tratado. Aqui é um supradesnivelamento do segmento ST, que vocês percebem que é o diagnóstico do infarto com supra. Todo infarto com supra é uma síndrome coronariana aguda. Toda síndrome coronariana aguda ganha MOV. Quem se move, ganha MOV. E vai ganhar também o tratamento inicial, Monab CH. Então, esse paciente ele tem que estar monitorizado, ele tem que estar recebendo o tratamento inicial, ele tem que estar num leito, tendo realizado esse eletrocardiograma a 10 minutos no máximo da sua admissão. No infarto com supra, a dor torácica típica, ela está presente em 80% dos casos. Lembrando sempre, eletro 10 minutos, aspirina junto na dose de ataque. Exames laboratoriais que devem ser coletados, como eu comentei em alguns slides anteriormente, marcadores de necrose miocárdica, que são as enzimas cardíacas, hemograma, função renal, eletrólitos. E as enzimas cardíacas no infarto com supra sempre estarão elevadas, os marcadores de necrose miocárdica. Lembrem lá da aula passada, as teorias CK, CKMB, troponina, vai estar sempre aumentado no infarto com supra. Mas,
O que diagnostica o infarto com supra é o quê? O supra. O que diagnostica o infarto com supra é o supra. Você nunca vai esperar enzimas cardíacas para tratar o infarto com supra. Qual é a definição eletrocardiográfica do infarto com supra? Uma nova elevação do segmento ST em relação à linha de base do eletrocardiograma, maior ou igual a 1 milímetro em, ao menos, duas derivações contíguas. V3, V4, V2, V3. Se ambas estiverem com 1 milímetro de supradesnivelamento do segmento ST em relação à linha de base, isso já é diagnóstico de infarto com supra, lógico, associado ao quadro clínico. No caso de V3R, V4R, V7 e V8, esse supra basta ser maior que meio milímetro. Bloqueio de ramo esquerdo novo, associado a quadro clínico, comporta-se da mesma forma que o supra também deve ser tratado como um infarto transmural. Olha aqui, pessoal. Aqui dá para ver direitinho. V2 e V3, duas derivações contíguas, tem outras aqui também, mas a gente já tem um infarto superior a um supradesnivelamento superior a 1 milímetro. Isso daqui já é um infarto agudo do miocárdio gravíssimo, precisa ser tratado. Aqui é um bloqueio de ramo esquerdo novo, esse paciente não tinha bloqueio de ramo esquerdo, isso aqui é um pouco mais difícil de diagnosticar, mas, enfim, se você está na sala de emergência e você tem um quadro típico com um bloqueio de ramo esquerdo, você não sabe se é novo ou não, admita como novo e trate como uma emergência coronariana. Dica, vamos lá, uma dica importante para a vida de vocês. Como diferenciar, vocês vão ter aula de eletrocardiograma e vocês vão esmiuçar um pouquinho mais isso, mas isso daqui é uma repolarização precoce. Tá? Você tem um certo supradesnivelamento aqui num paciente assintomático, em consulta aí no consultório, um check-up, etc. Mas tem um supra. Quando que você vai diagnosticar? Na maioria dos casos, tá? Na medicina não tem sempre nem nunca, na maioria dos casos, um supra de repolarização precoce, o supra benigno do supra de infarto com supra grave, etc. Lógico, tem um quadro clínico junto, mas tem isso daqui também. O supra não patológico é o supra feliz, risonho. Esse é o supra não patológico, na maioria das vezes. O supra patológico, o supra grave, é o supra triste, é o supra infeliz, é o supra não risonho. Guardem isso, tá? Voltando ao caso clínico, vamos lá para o tio Mané de novo. Foi feita a abordagem inicial, o tio Mané está estável, recebeu o Monab CH, ele está sem dor agora. Na verdade, ele está sem aquela dor intensa, mas ele ainda tem dor. E aí a gente fez o eletrocardiograma em 10 minutos e a gente viu isso daqui. D2 está assim, a derivação D2 está assim, a D3 também está. E aí, o que você vai fazer? Nova enquete. Seu tio, você é o único profissional de saúde, você é o único médico ali. Para sua tia, você é médico. Né? Para seu tio, você é médico. Você está lá. E aí, o que você vai fazer? Nada, ele está tratado já. Já usou o Monab CH, já está monitorizado, já está melhor da dor. Acabou, não precisa fazer mais nada. Chama o cardiologista, vou correndo atrás do cardio. Não tem ali, mas sei lá, vou ligar pro professor Carlos, vou me virar. Vou pedir um ecocardiograma, dá tempo de eu pensar, vou ganhar tempo, pedir um eco, não vai fazer mal. Aguardo o marcador de necrose miocárdica, vou esperar as enzimas cardíacas para confirmar se isso é supra mesmo, às vezes é um PT, sei lá. Ou vamos abrir essa artéria. Infarto com supra diagnosticado, infarto com supra tratado, lembrem disso, fibrinólise ou angioplastia são as principais formas de tratar o infarto com supra. Eu acho que essa é a principal opção. Os alunos do terceiro ano da medicina USP Bauru não vão me decepcionar, né? Então vamos lá, infarto com supra, avaliação e tratamento. Após a abordagem inicial, supradiagnosticada, supratratada, é mantra mesmo, vai entrar na cabeça de vocês, vocês vão sonhar comigo falando isso na cabeça de vocês. Sempre abrir a coronária,
Nunca esperar marcador de necrose miocárdica, nunca esperar enzimas cardíacas. E a gente tem duas formas principais de tratar o infarto com supra, que é a trombólise ou angioplastia primária. As metas de tempo para esse tratamento, a gente já viu que a meta de fazer eletrocardiograma e dar essa é 10 minutos. E aí? Você fez o MORAB-CH, o que você vai fazer para tratar definitivo o infarto com supra? Bom, tempo porta-balão, admita tempo porta-balão como angioplastia primária, o tempo que você tem para fazer uma angioplastia primária se disponível, no máximo 90 minutos. Tempo porta-agulha, se você não tiver angioplastia primária disponível, que é a trombólise, no máximo 30 minutos da entrada do paciente. Angioplastia primária é o tratamento de escolha, quando possível. Nem todo serviço de emergência tem um laboratório de hemodinâmica disponível para os pacientes. O tempo porta-balão é 90 minutos e esse é um método de cateterismo cardíaco. Esse vídeo aqui a gente vai esmiuçar um pouquinho. Como é que é feito esse procedimento? Eu resumi ele um pouquinho, mas o catéter ele entra no corpo, geralmente pela artéria femoral, ele vai percorrendo as artérias até chegar na árvore coronariana, e aí ele insufla, o médico hemodinamicista, ele insufla o stent na artéria que está obstruída. A gente já viu isso na DAC crônica, mas aqui a gente está vendo no quadro agudo. E esse stent ele acaba desobstruindo a artéria. Quando a gente não tem disponível um laboratório de hemodinâmica, a gente vai partir para a fibrinólise. Na ausência de contraindicações, principalmente sangramento ativo ou acidente vascular cerebral hemorrágico prévio, a gente pode usar esse procedimento. O tempo porta-agulha é 30 minutos, como eu falei. E se por um acaso o paciente tiver sangramento ativo, tiver úlcera péptica sangrante, tiver tido um AVC-H um mês atrás, aí sim você pode levar para um centro que tenha um laboratório de hemodinâmica em até 12 horas. Óbvio que não é a melhor das situações. Lembrem-se, tempo é miocárdio. Tempo é miocárdio. Quanto mais tempo você está impedido de tratar, de abrir essa artéria, mais tempo sem oxigênio a parede do coração vai ficar, maior chance dessa parede morrer e você perder o paciente. As opções que temos hoje é a streptokinase, o alteplase e a tenecteplase. Streptokinase é o mais antigo, é o primeiro fibrinolítico que veio para o mercado. A dose de streptokinase é 1.500.000 unidades em soro fisiológico ou soro glicosado em 100 ml, para ser infundido de 60 a 90 minutos. Necessita um acesso venoso exclusivo, ele não pode ser compartilhado. Podem ocorrer reações alérgicas. Se isso acontecer, você não deve utilizar novamente em 1 a 2 anos. Torcer para esse paciente não precisar disso. Pode gerar hipotensão arterial. Quando isso acontece, você precisa lentificar a infusão. É menos eficaz do que as outras opções. O alteplase também é uma grande conquista da indústria farmacêutica na questão da fibrinólise. É muito mais seguro, gera muito menos risco de sangramento do que a streptokinase. A dose é 15 mg em bolos endovenosos e uma dose de manutenção de 0,75 mg por quilo em 30 minutos, seguido de 0,5 mg por quilo em 60 minutos numa infusão contínua. E a tenecteplase é uma dose única baseada em peso, geralmente em bolos. Deixei aqui de 60 a 70 quilos, que é o mais comum, 35 miligramas, de 80 a 90 quilos, 45 miligramas. Se por um acaso você necessitou, por algum motivo, optar por fibrinólise, após infundir o fibrinolítico, a gente vai avaliar a presença ou não de critérios de reperfusão, de sinais de que essa artéria foi aberta. Os principais critérios de reperfusão, isso é questão de prova, de residência, isso é questão da própria sua vida, isso é muito importante na prática clínica no setor de emergência, é a melhora da dor enquanto está infundindo o fibrinolítico. As arritmias de reperfusão é o ritmo idioventricular lento e a redução
de 50% no supra-desnivelamento do segmento ST. Bom, enquanto a gente espera, vamos supor que o paciente está esperando o laboratório de hemodinâmica, o hemodinamicista chegar, ele está abrindo, isso vai acontecer em 90 minutos. Ou, enquanto a gente espera o trombolítico, a enfermagem preparar o trombolítico, a gente vai aproveitar esse tempo, ao invés de ficar parado, ao invés de ficar sem se locomover, né? A gente vai estudar um pouquinho mais o quadro do paciente, a gente vai classificar a gravidade desse infarto com supra e localizar a parede acometida por essa lesão baseado no eletrocardiograma. Lembrando, isso não muda o tratamento inicial. Localizar a parede não muda o tratamento inicial. Guardem isso. Então, você vai fazer isso se você tiver um tempo, e aí você pode fazer até retrospectivamente, tá? Principalmente para passar o caso para o intensivista depois e tal. Classificação quanto à gravidade. A gente tem a classificação de KILIP. KILIP 1 é o paciente na melhor situação possível, ele está sem congestão pulmonar. O KILIP 2 ele tem um pouco de congestão, então ele está estertorando um pouquinho em bases, ele tem uma distensão jugular, ele tem terceira bulha. KILIP 3 é um quadro bem mais grave, um paciente que está em edema agudo de pulmão. E o KILIP 4, choque cardiogênico, tem que intervir rápido. Bom, suponhamos que ele está em KILIP 1. Aí você vai olhar para o eletrocardiograma e você vai classificar, você vai denotar as paredes acometidas. Então vamos lá. Se as derivações acometidas são de V1 a V3, trata-se de um infarto com supra de parede anteroseptal. Se for de V1 a V4, parede anterior. V1 a V6, incluindo V5 e V6, a parede anterior extensa está acometida. V4 e V6 só, anterolateral. V5 a V6, V5 e V6, lateral baixa. V7 e V8, parede lateral. V3R e V4R acometidos, infarto de VD na maioria das vezes. D1 e AVL, desculpem pessoal, parede lateral. Alta, lateral alta, isso aí é importante, essa diferenciação de lateral e lateral alta, e D2, D3, AVF, parede inferior, ou VD, o VD principalmente quando se associa, né? Você tem D2, D3, AVF, ou mais uma vez, esse mouse aqui tá horrível. Então vamos lá, mais uma vez, D2, D3, AVF, infarto inferior, quando você tem V3R e V4R junto, a gente tem um infarto de VD com certeza. Pensando em infarto de VD, é um quadro grave, um quadro muito grave. Percebam, D1, D2, D3, AVR, AVL e AVF podem estar cometidos, e V3R, V4R e V5R. É um quadro de choque, na maioria das vezes é um paciente que está entrando em choque cardiogênico. A gente precisa hidratar esse paciente, é uma hidratação de grande monta, não adianta você colocar 100 ml, 250 ml de soro fisiológico, tem que correr volume, 1000 ml. Não fazer, em hipótese alguma, beta-bloqueador, morfina ou nitrato. Como todo infarto com supra, é um quadro de emergência. Tio Mané está lá. Você, por sorte, o hemodinamicista estava passando por lá, você está num centro de referência, tem um laboratório de hemodinâmica, o outro emergencista já chegou lá para te ajudar, se saíram correndo e foram para o laboratório de hemodinâmica abrir a artéria do tio Mané. Muito bom. Vamos lá. Passado o infarto com supra, que é o quadro mais grave, o quadro mais complexo, o quadro mais dramático das síndromes coronarianas agudas, a gente vai esmiuçar um pouquinho as outras. Angina instável. Angina instável é o quadro mais comum, é a síndrome coronariana aguda mais comum. É um infarto, é uma síndrome coronariana aguda sem supradesnivelamento de ST. Ela pode ser caracterizada, ela cursa com uma angina em repouso, na maioria das vezes prolongada, ou então aos mínimos esforços. Ela pode durar de 20 a 30 minutos.
ou eventualmente uma angina crescendo, na verdade, uma paciente que era um CCS1, CCS2, migrou para uma CCS3 ou 4, uma progressão nesses casos de uma doença crônica, de uma DAC crônica, de uma placa estável. Geralmente, inicialmente, ela não tem uma resolução com nitrato, principalmente quando esse nitrato é aplicado por via oral. Geralmente é CCS 3 ou 4. Nos casos da angina instável, o eletrocardiograma pode, e na maioria das vezes está normal, e as enzimas cardíacas, marcadores de necrose miocárdica, CK, CKMB e troponina, estão obrigatoriamente normais. Essa é a principal diferença entre angina instável e infarto sem supra. A gente vai ver daqui a pouquinho isso. Não ocorre morte de células miocárdicas, por isso os marcadores de necrose miocárdica estão sempre normais, nunca se elevam na angina instável. Ocorre, na maioria das vezes, uma oclusão parcial do vaso, como eu disse, a síndrome coronariana mais prevalente. A sintomatologia, como qualquer DAC aguda, é a base do diagnóstico. Lembrando que qualquer DAC pode ter sintomatologia atípica, principalmente idosos, mulheres e diabéticos. Só lembrando essa figura da aula anterior, essa daqui é uma artéria saudável, essa daqui é uma artéria com uma placa estável, com bastante núcleo, com núcleo organizado, com bastante colágeno, bastante célula muscular. E aqui é uma placa instável, no qual existe bastante mediadores inflamatórios, bastante células, é uma placa muito mais vulnerável. Angina instável é isso aqui. Você tem um fluxo coronariano legal, bacana, de repente ela encontra uma barreira. Essa barreira não é 100%, você tem hemácias passando, você tem oxigênio passando, mas qualquer esforço ou eventualmente ao repouso, você pode ter uma demanda maior de oxigênio, você pode ter um quadro de dor típica. Se a angina instável é uma síndrome coronariana aguda, qualquer síndrome coronariana aguda deve ganhar MOV. Quem se move ganha MOV e deve ganhar o MONAB-CHE também. Também deve ser feito o eletro em 10 minutos, em até 10 minutos, e aspirina em até 10 minutos também. Enquanto a gente está monitorizando esse paciente, a gente vai classificar o risco dessa angina instável e a gente vai lembrar da classificação de Braunwald, mostrando aí a característica da dor e a classe dessa dor. Quanto maior a classe, mais grave é o paciente. Então, classe 1 de Braunwald, uma angina de início recente, menos de 2 meses. Classe 2, uma angina em repouso subaguda, ou seja, pelo menos um episódio nos últimos 30 dias. E classe 3 de Braunwald quando a angina ela se mostra intensamente de forma aguda. Como eu disse, quanto maior o número, quanto maior a classe, maior a gravidade. Por que a gente vai classificar? Porque quanto maior a gravidade, mais risco essa angina instável tem de se tornar um infarto sem supra ou, eventualmente, um infarto com supra. Mais risco a gente tem nessa placa se romper. Tratamento. Esse paciente deve ser transferido para uma unidade coronariana ou uma UTI. E o CAT deve ser feito, aí, na maioria dos casos, principalmente em classe 2 a 3 de Braunwald, em até 72 horas. Existe uma variável da angina instável que não é, na maioria das vezes, causada por placa de ateroma, mas sim por um vasoespasmo coronariano, essa angina de Prinzmetal. Na maioria das vezes ela também aparece no repouso e ela não tem correlação com o esforço físico. Na maioria das vezes também os marcadores de necrose miocárdica estão normais. E a causa disso é devido a uma descarga adrenérgica muito grande, no qual ocorre um vasoespasmo, um espasmo no vaso, impedindo aí o fluxo coronariano. Jovens, mulheres e pacientes sem fatores de risco são os mais acometidos, e a principal causa de angina de Prinzmetal disparada na população é o uso de cocaína, pela grande descarga adrenérgica causada
pelo uso dessa droga ilícita. Quando você suspeita de uma angina de Prinzmetal, nunca, nunca, nunca utilizar beta-bloqueador. Vamos fazer o mantra? De novo, angina de Prinzmetal. Nunca, 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 nunca utilizar beta-bloqueador. Isso é completamente contraindicado, em contraindicação formal. Nunca usar beta-bloqueador. Por quê? Ele pode, na intoxicação por cocaína, principalmente pela grande liberação adrenérgica, gerar uma vasoconstrição rebote e duradouro. O paciente morre na sua frente. O paciente jovem, de 20 anos de idade, ele vai morrer, é um choque refratário, o paciente não volta. Então, nunca usem beta-bloqueador na angina de Prinzmetal quando você suspeita disso. O tratamento é bloqueador de canal de cálcio e nitrato, vasodilatar, diminuir o espasmo. Para terminar, última parte da aula, infarto agudo do miocárdio sem supradesnivelamento do segmento ST. É a terceira forma aí de síndrome coronariana aguda. O infarto sem supra, no infarto sem supra, há injúria miocárdica, portanto, há isquemia de células miocárdicas e elevação obrigatória, sempre há elevação de marcadores de necrose miocárdica, sempre as enzimas cardíacas, CK, CKMB e troponina vão se elevar. Ocorre uma oclusão parcial ou temporariamente total do vaso, e o eletrocardiograma ele cursa com um infradesnivelamento do segmento ST superior a 5 milímetros novo, quando o eletro anterior não apresentava. Isso é muito difícil você ter em mente, porque praticamente ninguém vai levar o eletro prévio para você na sala de emergência, mas é lógico, se você tiver um infra superior a 5 milímetros novo associado ao quadro clínico, lógico, você vai tratar como tal. Ou uma inversão de onda T superior a 2 milímetros. Aqui eu tenho dois exemplos para vocês de um quadro, né, de uma síndrome coronariana sem supradesnivelamento do segmento ST. Aqui a gente tem um infrassignificativo superior a 1 milímetro e aqui uma onda T profunda na parede anterior. O que acontece no infarto sem supra? Você tem uma instabilização da placa, você tem uma formação de trombo ali, uma piora ali na praticamente oclusão do vaso, mas você ainda tem um fluxo coronariano presente, discreto, mas presente. Todo infarto sem supra é o quê? Uma síndrome coronariana aguda. Pensando nisso, quem se move ganha? Move, isso aí. E recebe também o monado CHE. Eletro em 10 minutos, AS em 10 minutos, sempre em toda síndrome coronariana aguda. AS só em contraindicações que a gente não vai fazer. Bom, o paciente está lá, está monitorizado, ele não é um infarto com supra, dá tempo da gente pensar, então a gente vai estratificar o risco do paciente com infarto sem supra. A gente classifica esse risco baseado em alguns scores. O principal e mais antigo deles é o score de Tini, que ele leva em consideração essas variáveis. Troponina está elevada, 1 ponto. Idade acima, maior ou igual a 65 anos, 1 ponto também. O paciente teve mais de um episódio de angina nas últimas 24 horas, é 1 ponto. O infra foi superior, maior ou igual a 0,5 milímetro, 1 ponto também. Ele tem mais de 3 fatores de risco, é hipertenso, é diabético, é tabagista, 1 ponto. Ele usou aspirina nos últimos 7 dias, 1 ponto também. Ele tem um cateterismo prévio com uma lesão maior ou igual a 50%, também 1 ponto. Se você tem de 0 a 2 pontos, ele tem um time baixo risco. Se de 3 a 4 pontos, o time é intermediário risco. Acima disso, de 5 a 7 pontos, o time é alto risco. Por que a gente vai usar isso, professor? Vocês vão entender daqui a pouquinho. Outro score muito importante, novo, mais moderno, é o score de Grace. O score de Grace ele tem diversas variáveis, é muito difícil. O time você até consegue guardar, até consegue memorizar. Não tem muito mnemônico para isso, mas você até consegue memorizar. Agora,
O Grace é praticamente impossível. Por isso que existe hoje, né? Todo médico, todo profissional de saúde, a maioria deles pelo menos tem um smartphone e você consegue calcular o Grace aí em alguns segundos, tá? Mais importante do Grace, se você tem uma pontuação menor que 108, esse paciente é de baixo risco. Se é de 109 a 140, intermediário risco. Se é acima de 140, alto risco. E por que a gente vai saber, por que a gente quer saber esse bendito desse risco? Porque a gente precisa tratar o paciente num quadro de infarto sem supra. Lembrar, infarto sem supra, nunca utilizar fibrinolítico. Fibrinolítico é só para infarto com supra. Se é sem supra, não usar fibrinolítico. Esse paciente ele vai ter que ir para a UTI, ou unidade coronariana, se você tiver disponível, e sempre vai realizar um cateterismo cardíaco. Aí que tá. Por que a gente vai classificar esse paciente? Por quê? Quanto ao seu risco. Quando esse paciente ele é de alto risco, em qualquer um dos scores, vamos supor que o time é baixo risco e o Grace é alto risco, ou vice-versa, o maior risco nos dois scores é o que a gente vai adotar para o paciente. Se ele é de alto risco, a gente vai ter que adotar uma estratégia invasiva urgente. A gente vai ter que fazer um cateterismo, uma possível angioplastia com menos de 24 horas, ou no máximo 24 horas. Inclui aqui também angina refratária, então o paciente que mesmo com mono-ABCH ele continua com dor. Se ele tem uma angina recorrente que continua, piora, você melhora inicialmente com nitrato, depois ele volta a ter dor, e o infra é superior a 2 milímetros. Se ele cursa nesse momento inicial com instabilidade hemodinâmica, se ele cursa também com insuficiência cardíaca aguda, ou se ele tem uma arritmia maligna, um ritmo de parada, uma fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular instável. A gente vai para uma estratégia invasiva, não urgente, com possível cateterismo em até 72 horas, se ele for intermediário risco ou se troponina elevada. Se ele tiver uma alteração dinâmica do segmento ST, por exemplo, ele tem um infra que melhora, depois piora, ou um eletro normal, ou presumidamente normal, que piora com o infra. Se ele tiver diabetes ou insuficiência renal crônica, nesses pacientes com IRC, a gente vai sempre hidratar o paciente antes do cateterismo, ou se ele instabilizar, se ele virar grave, ou se ele tiver um infarto com supra, a gente vai largar o rim de lado e a gente vai tratar esse paciente. Se ele tiver uma angioplastia nos últimos 6 meses também, a gente vai classificar como paciente intermediário risco, uma estratégia invasiva em menos de 72 horas. E se ele tiver uma cirurgia de revascularização miocárdica prévia. E terapia conservadora, a gente vai deixar eventualmente com cateterismo ambulatorial. Se ele for baixo risco em ambos os scores, se ele não tiver nenhum sinal de insuficiência cardíaca, se o eletro normal de 6 a 12 horas, em 6 e 12 horas depois da admissão, e se a troponina não elevar em nenhum momento, aqui a gente está considerando, se as outras enzimas estiverem normais, como uma angina instável. Pessoal, é isso que eu queria falar para vocês sobre DAC aguda, sobre síndrome coronariana aguda. Guardem bem, infarto com supra é infarto tratado. Nunca esperar enzimas cardíacas. Eletro em até 10 minutos e saibam reconhecer uma síndrome coronariana. Você vai salvar vidas. Lembrem-se do quem se move ganha move, lembrem-se do mono-ABCH, o Ezinho no final também. Deixo também meu e-mail para vocês, caso tenham alguma dúvida. Não hesitem, podem me mandar, podem me escrever na dinâmica do consultório, do hospital, entre as outras aulas que eu dou também. Tenha certeza que uma hora eu vou te responder. Um grande abraço para vocês.